Ei, pessoal, hoje eu vou contar para vocês quando eu cheguei no Instituto de Educação. Eu cheguei no Instituto de Educação na sexta série, em 1976. E quando eu cheguei naquela escola, gente, eu fiquei encantada. Com aquelas janelas enormes. Eu era um tuquinho de gente, gordinha, socadinha. Usava uma saia toda plissada, porque naquela época o uniforme do Instituto de Educação não tinha calça comprida. Era só saia. E eu lembro das minhas colegas dobrando o cós da saia para ela ficar um pouquinho mais curta, para poder ficar mais charmosa. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada com as carteiras. Eram de madeiras e algumas ainda levantavam a tampa assim. E as cadeiras eram largas. Tudo de madeira. Os quadros, ainda tinham uns quadros que eram quadros negros. Depois é que eles passaram a ser quadros verdes. O chão da sala ainda era de madeira e algumas ainda faziam barulhos. Outras já estavam sendo trocadas, tirando aquele piso de madeira encerado para colocar o cimento queimado. O quadro era enorme e tinha um tablado para poder o professor ficar mais alto do que a gente. Mas eu tive uma professora na sexta série que ficou marcada. Era uma professora de português, Dona Natalina. Ela era baixinha, ela devia ter 1,45 m se tivesse. Era um toquinho de gente. Ela usava uma sandália Anabela e ela o cabelo bem curtinho e ela era cega de um olho e só tinha 6% de visão no outro. O óculos dela era fundo de garrafa. Ela usava um rote que quando ela falava, o rote balançava, dava uma gastura na gente. E quando ela falava pra gente, ela cuspia por causa do rote. E para ela ver as nossas atividades, ela tinha que chegar bem pertinho assim do olho para poder ver. E aí, gente, a gente aprontava, né? Porque ela não enxergava e ela também não escutava bem. Então, a gente colava nas aulas dela, assim, com força, de passar a prova para outra fazer. E ela chamava a atenção da gente, só que ela não sabia de onde vinha o som. Se alguém falava daqui, ela chamava a atenção de lá. Se alguém falava de lá, ela chamava a atenção daqui. Era muito engraçado. Mas teve um dia que a gente ficou assim com muita dó, com muita pena. Gente, eu nem sei qual palavra que é. Ela saiu do Instituto de Educação para atravessar a Avenida Pernambuco. Só que ali na porta do Instituto, no portão, na rua, entre a rua e o passeio, tem um bueiro. E a dona Natalina caiu dentro deste bueiro. Gente, foi um sufoco, porque a gente começou a rir. A gente não tinha força para puxar ela do buraco. Todo mundo rindo. E ela, socorro, socorro, me tirem daqui. E a gente não conseguia puxar ela, ela ficou agarrada. Outras pessoas vieram até que a gente conseguiu tirar ela de dentro do bueiro. Ela machucou a perna, machucou o pé, o cotovelo. Nossa, foi uma cena engraçada, mas muito triste, porque a gente não sabia o que fazer. Dona Natalina ficou marcada na nossa memória. Uma excelente professora. Foi com ela que eu aprendi aquelas frases subordinadas, frases coordenadas, coordenativas. Sei lá. Ou seja, acho que eu não aprendi nada, né, gente? Mas valeu.